Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá para 15 minutos de entrevista coletiva com o Casemiro. Começando aqui, Caí. Casemiro, bom dia. Bom dia. Caio Mota, Globo Esporte. Para quem teve tanto tempo quase que fixo na seleção, ficar 1 ano e meio fora, como que você lidou com isso? Como é que foi difícil? Enfim, como é que foram suas sensações? E se você acha que foi um período justo de ausência ou não justo? Enfim, você viu essa situação? Bom, primeiro, se tratando de seleção brasileira, e a partir do momento quando você fica de fora, claro que você fica triste, porque eu imagino que seja o propósito de todos os jogadores, de todos os países, e principalmente da seleção brasileira, chegar à seleção brasileira, principalmente quando você está há muito tempo e quando você fica de fora, mas é decisões, né? Treinador, principalmente falando do antigo treinador, tem que tomar a decisão de escolher 23, 25, 26 jogadores. Infelizmente não estava no plano, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de fazer as coisas bem, tentar voltar à seleção brasileira, que esse é o grande propósito de todos os jogadores do mundo. Casemiro, bom dia. Pedro Canha da Rádio Craque Neto. Você trabalhou várias vezes já com o Ancelotti durante o seu tempo de Real Madrid e agora reencontra o treinador na seleção brasileira. E no livro do Ancelotti ele fala muito sobre essa relação com o grupo, relação com os jogadores. É um cara que no livro dele tem até vários depoimentos de atletas exaltando essa qualidade do Ancelotti. Como que vem sendo esse dia a dia com o Carleto agora na seleção brasileira, esses bastidores desse cotidiano com o novo treinador? Obrigado. Bom, eu tive a felicidade de ter trabalhado com ele na primeira passagem no Real e a segunda, né? E, sem dúvida, um dos pontos mais fortes dele é o lado humano que nós falamos aqui no Brasil, né? Essa relação que ele tem com os jogadores, né? A proximidade, essa facilidade de lidar bem com os jogadores, né? Então, aqui não está sendo nada diferente. É uma grande pessoa, uma pessoa muito humilde, apesar do seu currículo que tem no futebol, mas o lado humano dele, a humildade que ele tem de lidar com o jogador, acho que é uma das coisas mais importantes que, sem dúvida, que todo mundo ressalta, né? Porque títulos que ele fez para o futebol, acho que não estamos aqui nós e vamos falar dias aqui do que ele já fez para o futebol, né? Mas sim o lado humano dele é o que mais me surpreende todos os dias. Casemiro, bom dia. Rodrigo do canal Vamos. Você é um dos poucos jogadores dessa seleção que já trabalhou com o Ancelotti. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga o seu papel na seleção brasileira, além de jogador, obviamente, dentro de campo, mas fora de campo também, como líder e como, passando para os outros jogadores, como é o trabalho dele, para ele, com pouco tempo de treino, conseguir colocar isso dentro de campo. Obrigado. Bom, primeiro, o lado de campo, né, que para mim é o mais importante. Acho que, sem dúvida, é o lado mais importante de fazer as coisas bem dentro do campo, de impor o respeito, de passar a experiência principalmente dentro de campo, né, que esse é o mais importante. Já depois, claro que quando você trabalha com o treinador, já sabe qual é a linha de trabalho do treinador, facilita muito mais, né? Então, até mesmo para você passar e até igual você falou, né, já estou mais tempo aqui e tenho já uma voz mais ativa no vestiário. Então, você acaba tendo até uma conexão mais com o treinador e passando isso para os jogadores, né? Então, do meu lado já é um pouco mais fácil. Então, não é nada diferente. Até mesmo volto a falar, ele é muito fácil de lidar, ele é muito humilde, muito aberto a expressar a sua opinião. Então, desse lado, é um lado bem mais tranquilo. Casemiro, Alex Yamazaki, ESPN Brasil. Bom dia. Complementando o que o Caí disse sobre o seu retorno aqui após 1 ano e meio, queria falar também sobre essa questão de você ter dado a volta por cima no clube também, sobre as suas sensações, o quanto você precisou de resiliência nesse período também, não só fora da seleção, mas também no clube. Todo esse conjunto, os seus sentimentos. Cara, sem dúvida, para mim, esse ano foi um dos anos mais importantes da minha carreira. Até mesmo por escolha do treinador, você acaba estando de fora, mas nunca deixei de trabalhar e esse é o meu grande êxito. E, sem dúvida,
é um dos anos mais importantes da minha carreira, sem dúvida. Se não for o ano mais importante. Claro que todo mundo quer falar de títulos, todo mundo quer falar de vitórias, de grandes jogos, mas a partir do momento quando você não joga, você consegue mudar a opinião de um treinador que chega e não te coloca para jogar e você acaba voltando e acaba recebendo até muitos elogios do treinador, que a princípio praticamente não contava contigo. Acho que, sem dúvida, foi um dos anos de mais reliência que eu tive na minha carreira. Então, é um dos anos mais felizes, um dos anos mais vencedores da minha carreira. Então, fico feliz de voltar para a seleção, não só por conhecer o treinador, mas sim também por voltar com um bom futebol, que esse é o mais importante, acho que é a mais ênfase que eu gostaria de dar, porque não estou aqui por já conhecer o treinador ou algo mais, acho que por merecimento. Então, não só eu, como todos os jogadores, né? Então, sem dúvida, esse ano foi um dos anos mais importantes da minha carreira, sim. Bom dia, Casemiro aqui, Isabelle Costa, do canal Gold. Ontem, numa entrevista com o Alexandre, ele contou ali um bastidor do momento de vocês, que o Vini tinha falado para ele para pegar a cadeira e ir fazer o momento do trote, né, cantar, e aí você virou para ele e falou: tá fazendo o que aí? Aí ele falou: o Vini que mandou, e você: o Vini não manda em nada, né? Ele contando ali desse momento. Quem é que manda no trote, então? Já aconteceu? É você que manda? É você que é o responsável? Não, eu não mando em nada. Quem manda aqui é o presidente, quem manda aqui é o mister. Claro que ali são momentos de brincadeira. Você acaba até brincando um ou outro, mas quem manda são as pessoas que mandam. Acho que eu sou um soldado, como todos os jogadores, somos um soldado do treinador, somos um soldado para a seleção brasileira e, claro, queremos fazer o melhor para a seleção brasileira. Acho que aqui ninguém manda em nada e é um momento de brincadeira ali, sem dúvida, até mesmo pela relação que eu tenho com o Vini, um grande amigo, tive muito tempo no Real Madrid com ele, mas são momentos ali que você acaba brincando só. Mas já rolou o trote do Ancelotti? Rolou ontem, rolou. E qual foi a música que ele cantou? Uma música italiana chamada I migliori anni della nostra vita, de um cara chamado Renato Zero. Eu vou mandar no grupo para vocês aqui. Canta mal demais. Cantou bem. Casemiro, bom dia. Aqui Rafael Oliveira, do Jornal o Globo. Queria retomar um pouco o tema da sua volta por cima. Em campo deu para a gente ver como ela se deu, sua melhora de performance, enfim. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre os bastidores. Assim, você procurou identificar o que estava acontecendo com o seu futebol ou com o seu entendimento com o treinador? Tinha mais a ver com o momento do clube e não com o seu? Enfim, como é que você buscou, que ferramentas você buscou para ter essa sua reação em campo e hoje estar aqui de volta também? Bom, são coisas que acabam até acontecendo internamente, e eu sou das pessoas que, quando acontece internamente e quando tem conversas internamente, não gosto de transmitir muito, mas claro que fui conversar com o treinador e ele sempre muito aberto comigo e falou que era questão dele, opção dele, não era nada contra mim, era opção dele. Então, não tinha outra opção de seguir trabalhando e esperar a oportunidade e aproveitar. Até mesmo não acho que teve uma recaída assim tão grande, falando de aspecto individual, né? Mas claro que quando o clube não joga bem, tem que ter mudanças. Mas falando um pouco assim internamente, fui perguntar para ele e ele falou que não era nada, era questão mais de escolha de jogador e que esperasse a oportunidade. Então, esperei minha oportunidade e quando joguei, corresponde à altura que ele pediu. Casemiro, bom dia. Ed Traskini do UOL. Você já conhece o Ancelotti há muito tempo, a gente está começando a conhecer melhor agora.
E o que a gente viu no primeiro jogo foi um cara muito sereno ali na área técnica, sem grandes reclamações com a arbitragem ou mesmo com os jogadores. Ele só pisou para dentro de campo uma vez para falar com o Vini, que estava do outro lado. Então, um perfil um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas a minha pergunta é, na pré-eleição ele também é assim, um cara sereno? E como é que foi essa primeira pré-eleição e como é que é, pela sua vivência com ele, as pré-eleições dele, se é mais tática, mais mental e se é sempre sereno desse jeito? Obrigado. O Mister, ele é um cara muito tranquilo, né? Ele é um cara muito... confia muito no seu trabalho, confia muito no trabalho dele. E eu gosto sempre de falar da humildade dele. Da humildade que ele transmite, das coisas claras, das coisas mais simples, das coisas muito diretas. Ele é um cara muito direto. Mas isso que vocês estão vendo fora de campo, sem dúvida, ele é ali do jogo, né? Fora ali do campo. Ele também é no dia a dia. Muito tranquilo, cara super em paz, é um cara que transmite paz quando você conversa com ele. E a única coisa que eu tenho para falar, até mesmo como experiência, é, cara, que temos que desfrutar desses momentos, sabe? Que são pessoas do futebol que nós temos que aproveitar, são momentos que o Brasil precisa. O Brasil precisa de pessoas assim, o Brasil precisa de pessoas do futebol. O cara está mais de não sei quantos anos, ele contou um pouco ontem da história dele, começou acho que em 92 no futebol como treinador, né? E são muitos anos no alto nível, né? No alto nível da pirâmide mais alta do futebol. Então, não só nós, jogadores, vocês também, jornalistas, sem dúvida, povo brasileiro, futebol brasileiro, diretores, times, equipes brasileiras, vamos aproveitar, cara. Vamos aproveitar porque são pessoas assim que fortalecem o futebol. Não só o Brasil, mas todos os países do mundo necessitam pessoas assim. Mas já que nós temos a oportunidade de ter uma pessoa desse nível, vamos aproveitar, vamos dar o respeito, como todos os treinadores que passaram aqui, e vamos desfrutar do momento porque, sem dúvida, é uma grande figura, um dos ícones do futebol mundial. Casimiro, tudo bem? Bom dia. Felipe Brizola, da TV Globo Sport TV. Casimiro, o jogo de terça contra o Paraguai, por ser um time que vem em boa fase e que tem muita tradição defensiva, se defende muito bem, também pode ser um jogo mais chatinho em termos de torcida, porque o torcedor de São Paulo, da região, ele é mais exigente. Vocês sabem disso, tem um histórico, não preciso relembrar. E aí minha pergunta é mais no sentido até de jogo, assim, pela sua experiência, tanto que você conhece o Ancelotti. É um jogo para talvez manter a solidez defensiva que vocês buscaram ali, você bem postado, 3 meio-campistas, ou você acredita que pela característica do Paraguai é um jogo para soltar mais o meio-campo e de repente vir mais leve? Cada jogo é uma história, né? Mas falando de característica e provavelmente, né? Aqui nós estamos já supondo, né? Vai ser um jogo de muita posse de bola, e o Paraguai querendo jogar na transição, né? Foi um pouco assim no primeiro jogo lá, o Brasil tentando furar na casa deles, né? O Brasil tentando furar e eles jogando na transição, que eles têm jogadores de qualidade e muito velozes e muito direto na frente, né? Mas eu diria que eu acho que não vai ser tão diferente aqui, vai ser um jogo de muito mais equilíbrio mental, de ter a tranquilidade, de saber o momento certo. E sem dúvida, ao lado da torcida, a gente sabe que o Brasil, a partir do Brasil pensar em defender, em questão de jogar defensivamente, o Brasil não vai saber jogar. A característica do Brasil é ofensivo. Mas a gente sabe que tem que melhorar, e não adianta eu vir aqui e falar que nós estamos num grande momento, que nós não estamos. Nós temos que melhorar. Se tratando de seleção brasileira, sempre tem que estar no mais alto possível, sempre tem que estar pensando em fazer as coisas bem, pensando em vencer, claro, com muito respeito à equipe adversária. Mas, em relação ao último jogo, já uma porteria a 0, e você ter uma solidez defensiva, acho que, consequentemente, já é para dar um passo a mais. Você dá um passo agora agora vamos atacar melhor. Acho que futebol é isso.
é uma pena que nós treinamos 3, 4 dias, e aí agora você já tem que refazer o ataque, né? Para falar assim o português bem assim, bem resumido, né? Você já tem que priorizar o ataque agora. Acho que tudo isso é uma construção. Nós tivemos uma grande atitude, porque o treinador, ele na pré-eleição, ele estava pedindo muito a questão de atitude, né? Porque a questão de defender não é quem defende melhor, quem defende ou esse é mais agressivo na defesa. Defensivamente é atitude. Então acho que a atitude da equipe no último jogo já foi muito boa, mas acho que agora nós temos que, principalmente nesse jogo, que a característica do Paraguai, ela tem uma característica de mais transição. Acho que agora temos que priorizar mais a parte ofensiva, né? Acho que caprichar um pouco mais no último passe, fazer ali ser mais agressivo ali no último terço do campo, que eu acho que vai ser o primordial desse último jogo, desse próximo jogo, desculpa. As últimas duas. Casimiro, bom dia. André Freitas, Folha do Leste, Niterói, Rio de Janeiro. Podemos esperar de você um Casimiro mais combativo, um Casimiro mais propositivo diante disso que você está passando para a gente aqui, com relação a essa nova relação com o Ancelotti? Bom, por experiência e até mesmo que eu gosto de falar, né? Eu sou um cara muito que gosto de dar bastante opções, né? Ainda mais com o futebol moderno, com o vestiário moderno, né? Acho que você tem que estar disposto a tudo e a todas as opções, né? Mas todo mundo sabe qual é a minha característica, já é um perfil um pouco mais sério, um pouco mais direto, um perfil mais tranquilo também. Então, não é que esses anos todos que eu vinha fazendo na seleção, e porque eu fiquei de fora, eu vou mudar minha característica. Sou assim e não é porque eu estive fora uma parte da seleção, vou mudar o que eu sou. Aqui, bom dia, Juliana Yamaoka do Lance. Você falou bastante que a seleção precisa de gente do futebol, que tem um perfil ofensivo, e tem um cara que ficou de fora, pelo menos dessa primeira lista do Ancelotti, que é o Neymar. Queria que você falasse dessa parceria, se ele faz falta na seleção, se você acredita que ele pode contribuir nesse fim de ciclo para a Copa do Mundo também. Neymar, o que falar do Neymar, né? Cara, um jogador fora da curva. Um jogador que, para mim, no meu ciclo de futebol, são top 3 do meu ciclo de futebol, que é Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. A gente sabe que o Neymar ele precisa estar bem fisicamente, porque ele estando bem fisicamente, ele é o melhor disparado. Eu acho que o treinador também falou isso, né? Então, acho que cabe o Neymar voltar a estar bem fisicamente, voltar a estar feliz, e sem dúvida, o Neymar é mais que necessário, não só na seleção brasileira, e qualquer clube do mundo, o Neymar é indispensável. Mas, claro, precisa estar bem fisicamente, precisa estar bem mentalmente, porque eu vou te falar, com todo o coração e um cara que conhece ele desde os 14 anos, esse cara bem é melhor que qualquer um disparado. É melhor que qualquer um disparado. Então, nós precisamos de jogador com essa qualidade, e, sem dúvida, ele bem é o cara que vai fazer muito mais que diferença, que é um jogador de outro mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Casimiro. Valeu, obrigado. Até mais.